Cara, vamos mandar a real aqui sobre poupar e etc. Porque assim, acabou essa brincadeira do poupar agora, né? Acho que seja quem era a favor de poupar, seja quem era contra poupar, sabe que agora não tem mais jogo para poupar. Né? De agora até o Mundial de Clubes, e no Mundial de Clubes, a situação são de jogos complicados. Ou pelo menos jogos onde a gente não tem o descarte, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Para quem não viu, eu fiz uma análise só sobre o jogo aqui contra o San José, tá? Ainda tô na Bolívia, são 1h19 da manhã, mais ou menos por volta de 2h30, 3 horas eu vou sair daqui e vou lá pro aeroporto, vou para São Paulo, vou ficar em São Paulo, para no sábado de São Paulo ir para BH e só na segunda eu retorno para casa, tem Fluminense e Atlético Mineiro no domingo. E eu começo falando até sobre esse Fluminense e Atlético Mineiro. Porque o Fluminense, mais uma vez, vai jogar contra uma equipe depois de ter poupado. E, curiosamente, mais uma vez, um sintético. Curiosamente, mais uma vez, um jogo fora, né? Sem o mando de campo. E, cara, eu já vou abrir aqui falando sobre a minha opinião. Eu não vou abrir a minha opinião, porque eu acho que meio que todo mundo já sabia. Eu falei aqui 200 vezes aqui no canal. Eu achava que poupar contra a União Espanhola e contra o San José aqui era uma decisão ok. Eu não via problema, já me justifiquei aqui várias vezes a minha opinião. Entendo quem acha que não deveria poupar, entendo mais ainda, né? Porque é uma opinião que aí eu já tenho um pouco mais de ressalvas. Quem achava que, por exemplo, o Renato não vir para o jogo era problemático, entendo, respeito, vejo alguns pontos ali para concordar com vocês, mas, enfim, minha opinião é minha opinião, né? E justificando rapidamente, até porque isso faz parte do resto do vídeo, por que eu via aqui como ok o Fluminense poupar? Olha aí só a tabela de jogos, né, do Fluminense. Se vocês olharem, os jogos que o Fluminense poupou foram... peraí que eu tirei aqui uns jogos da Sula, né? Aqui, ó, os jogos que o Fluminense poupou foram União Espanhola, fora de casa, e o San José, fora de casa. Jogos que tinham viagem, 4 horas de avião e etc. E jogos de uma Sul-Americana que, falando de nível técnico, o Fluminense reserva tinha a obrigação de competir e ser melhor do que esses dois adversários fora de casa. Eu falei algumas vezes, mas estou tentando não falar a obrigação de ganhar, porque eu sei que futebol ele é complicado, né? Não dá para você dizer que um time tem a obrigação de ganhar o jogo, né? Mas o Fluminense tinha a obrigação de ser melhor do que a União Espanhola no Chile, e o Fluminense tinha a obrigação de ser muito melhor do que o San José aqui na Bolívia, mesmo com a altitude de La Paz. E uma coisa não invalida a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é o quê? Outra coisa. A análise desses dois jogos estão lá na Análise Pocket. Partidas pífias de reservas do Fluminense e que eu já tô desde o jogo contra o Vitória, pelo menos, acho que é o primeiro que eu bato mais forte nisso, falando: gente, o time do Fluminense tem deficiências sérias no banco de reservas. O time do Fluminense tem uma série de atacantes, de pontas, que se revezam nas suas notas 6, a ponto da gente achar que sempre quem está titular tem que ir para o banco, e quando reserva entra, a gente quer que tenha contratação. A gente perdeu 1 ponto, 2 pontos para o Vitória, porque a gente não soube matar o jogo. A gente perdeu para a União Espanhola, também perdemos 2 pontos lá, porque o Keno foi muito mal, e uma série de jogadores que são reservas imediatos foram muito mal. E eu citei o Keno aqui, mas poderia ter citado o Lescano, Thiago Santos, Everaldo, uma série. A gente perdeu para a equipe da... A gente perdeu... Cadê? Deixa eu ver o outro jogo aqui. A gente teve uma dificuldade tremenda de ganhar do Sport da Aparecidense, porque quem entrou não estava dando conta do recado, e a gente perdeu aqui porque nossos reservas perderam também, e jogaram muito mal. Então esse é um problema de elenco. Agora, voltando para o assunto poupar, eu entendia poupar nesses jogos. O Renato Gaúcho teve algo que praticamente nenhum time da Série A teve. 2 semanas inteiras de trabalho. Eu entendo que essas semanas elas não dão um efeito imediato na tática do time. Você cria uma jogada ensaiada aqui, testa uma jogada aqui, ajusta uma adaptação de marcação ali, que não necessariamente já vai fazer diferença no próximo jogo. Só que o problema do jogo contra o Botafogo, e eu acho que ele é o maior dano a essa questão toda, porque os resultados da Sul-Americana foram danos, foram problemáticos, mas o maior dano do poupar ou não poupar é o jogo contra o Botafogo.
O problema lá é que o Botafogo tinha viajado pra Argentina com seu time titular, passando mal, perdendo pro Estudiantes. O Fluminense ficou treinando e fisicamente foi engolido pelo Botafogo. Fisicamente não dá pra aceitar. Como eu falei, técnica, taticamente, tem noites ruins, tem uma hora que o cara, te ganha. Fisicamente não dá pra aceitar. E foi isso que deixou, acho que, todo mundo irado. E o jogo contra o Galo agora vai passar pela mesma coisa. Porque o Renato teve de novo uma semana pra treinar. E se tem uma coisa que o Fluminense tem que sobrar contra o Atlético Mineiro é fisicamente. O Atlético Mineiro viajou para Iquique, no norte do Chile, perdeu para os reservas do Deportes Iquique. Assim, eles estão num desespero danado, ou seja, o time está mal tecnicamente, o time saiu do Z4 agora com uma vitória na última segunda-feira e, além de tudo, só não foi o Hulk para lá, né? E, além de tudo, vão enfrentar um Fluminense que ficou descansando. Então a cobrança tem que ser forte. Porque o próprio Renato criou isso. E por que eu falei que agora acabou essa brincadeirinha do poupar? Porque olha até o Mundial o que o Fluminense tem. O Fluminense tem Atlético Mineiro, Juventude fora, clássico contra o Vasco e Internacional fora, sendo um jogo antes da data FIFA. Então não tem por que poupar, é o último jogo antes do Mundial, só o Fluminense vai ficar 16 dias sem jogar. Então vamos lá, né? A gente tá falando de 4 jogos. Contra o Atlético Mineiro não tem por que poupar, porque acabaram de poupar no jogo anterior. Então, Atlético Mineiro, tchau, afuera. Aí, Internacional, como eu falei, vão ficar 17 dias depois sem jogar, não tem por que poupar. Beleza, então Internacional também não. Não me diga que vai poupar num clássico contra o Vasco, né? E aí tem esse Juventude aqui. Só que, se estão querendo uma boa pontuação no Brasileirão, tem que ir todo mundo pra lá, pra Caxias do Sul. Aí você pode dizer que, não, Gabriel, mas na Sul-Americana eles não estão ligando pra Sul-Americana. Aí a gente vem pra União Espanhola e Once Caldas na Sul-Americana. Não pode poupar. O Fluminense venceria o União Espanhola em casa com o time reserva? Deveria vencer. Mas eu não sei se vence. E eu não estou disposto a arriscar a classificação por causa disso, não. Testando para ver se o Canóbio, ou o Serna, ou para saber se o Lescano está numa noite iluminada para decidir um jogo. Eu não estou disposto a arriscar, não. Vai ter que jogar de titular. A derrota contra o San José, 2 reservas, faz com que os titulares do Fluminense tenham que entrar em campo contra a União Espanhola no Maracanã semana que vem. Assim como o mau desempenho dos titulares contra a Aparecidense, que não custa lembrar. O Fluminense não está jogando com os titulares, não vai jogar com os titulares contra a União Espanhola e Once Caldas, porque os reservas são muito ruins, foram muito mal e etc. Não só por isso. Tem um cenário inverso. Os reservas do Fluminense não vão jogar lá no Mané Garrincha, no Distrito Federal, contra a Aparecidense daqui a 2 semanas, porque os titulares foram uma merda contra a Aparecidense dentro de casa. Não resolveram o jogo. Tá 1-0 só. Então a gente está falando de um Fluminense que não conseguiu se resolver. E por não conseguir se resolver, vai ter que jogar sério contra a Aparecidense, vai ter que jogar sério contra a União Espanhola, contra o Once Caldas. Só tá sobrando esse jogo do Juventude. Mas acho que vai ser meio incongruente. Ainda mais se não tiver um bom resultado contra o Atlético Mineiro, ou melhor, se tiver ou não tiver, porque se tiver também vai estar brigando talvez lá no topo do Brasileirão, poupar contra o Juventude fora é uma coisa meio sem necessidade para mim. Ou seja, para mim, na minha opinião, eu fui a favor de poupar contra o San José, poupar contra a União Espanhola. Acho que eram jogos que a gente tinha capacidade total de ganhar. Os times eram fracos e a tabela, tem outro vídeo aqui no canal, inclusive, que já saiu sobre a tabela da Sul-Americana, permitia isso. Os próximos 7 jogos, eu não confio que o time reserva ganhe. A tabela se torna extremamente necessária. Vencer esses 7 jogos, não necessariamente vencer, mas enfim, pontuar, ir bem e ter a força máxima nesses 7 jogos. E a conta. Quando poupou, não rendeu. Então, meu amigo, a conta chega. Tá? A minha opinião é a minha opinião. Não vou voltar atrás aqui de algo que eu disse que tem vídeo aqui no canal. Fui a favor, sim. E tenho justificativas ainda para ser de poupar nesses 2 jogos. Agora, eu não vou morrer abraçado com uma ideia de que tem que poupar todo o jogo. Aí não. Tinha lógica para esses 2. Se tivesse ganhado do San José, ou até talvez tivesse perdido aqui, altitude, se tivesse ganhado a União Espanhola, talvez tinha poupado contra a União Espanhola de novo. Valeria, segura mais uma semana de treino, legal, tal, boa, show. Nesse cenário não dá não. Tamo junto, até a próxima. Valeu.